Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre eu sou Eduarda Queiroz. e esse episódio tem o patrocínio da Raízes Psicologia e Desenvolvimento Humano. O que nós temos lá, Duda? Várias coisas, né? Terapia infantil, adolescente, adulto, idoso, casais. Temos também neuroavaliação, né? Para cirurgia neuroavaliação para crianças, adultos, idosos. E temos avaliação para cirurgia bariátrica, para vasectomia e orientação profissional. Então, o que você precisar, você encontra lá. Isso aí. E hoje nós vamos esquentar aqui, né? Nós vamos falar Eita. sobre coisas muito polêmicas. Estamos com um convidado muito especial mesmo, que é o Pedro Pereira, não é? Comentarista da CBN aqui da Paraíba e do Jornal da Paraíba. E ele é comentarista político e esportivo também, não é isso? Exatamente. Boa tarde não, né? Olá todo mundo. Ou boa tarde, boa noite, bom dia, porque é podcast, for. vocês assistem a hora que vocês Escutar, quiserem, né? Então, é uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite, e é justamente isso. Enveredei para o lado do esporte inicialmente, depois agora para o lado da política, duas coisas que mexem muito com a paixão do torcedor, do eleitor, e às vezes as duas coisas se misturam, o torcedor também é eleitor, e a coisa ali descamba, mas vamos indo da forma que Deus quiser. Um prazer gigantesco estar por aqui. Ai, coisa boa. Duas- Muito obrigada. Duas coisas que têm uns polos muito grandes, né? Então, são duas coisas que têm uma disputa muito grande. Política e E futebol. Política e futebol. Só faltou a mulher, né? Porque eu vou dizer assim, olha, não deve se discutir política, futebol e mulher. Que E religião. Religião. Né? religião é a Religião. mulher. Então, pronto, tem religião aí nessa história também? Não, ainda não, Ainda mas não. a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas ainda não tem. Muito bom, muito bom. Olha, vamos começar falando realmente assim, o que a gente precisa observar, né, na história de um candidato. Principalmente, vamos começar com os vereadores, né? Porque assim, é que a gente estava falando dos bastidores. Hoje, aumentou o número de candidatos assim, né? A galera, vamos, né? Vamos. Uma galera que eu nunca vi na vida. Ou algumas pessoas que você fala assim, você vai ser... Como assim, produção, né? Qual é a preparação e tal? Então, o que a gente deve observar na história de um vereador antes de eu ir lá e me comprometer e dar o meu voto, chegar lá na urna? Olha, Paula, o que é que existe hoje em torno das eleições proporcionais? Para a gente falar a linguagem mais fácil, eleição proporcional é eleição para deputados quando é em ano de eleição geral, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Sempre a gente identifica muitos candidatos para essas eleições. Por quê? Geralmente são números, no plural, de vagas bem maiores do que para aquelas eleições majoritárias. Prefeito, presidente, governador e senador. Principalmente quando a gente fala numa eleição mais localizada, numa eleição mais regionalizada, como é uma eleição municipal, a gente enxerga um número gigantesco de candidatos. Eu estava dando uma observada esses dias nos números do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, e a expectativa, a gente está aqui em Campina Grande, mas essa expectativa é replicada nos mais de 200 municípios do estado, é que, pelo menos aqui em Campina, a gente tenha algo em torno de 300 a 400 candidatos para as 23 vagas do parlamento campinense. Nossa. O que é que acontece? Se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro, independente do seu posicionamento no espectro político, se você não não se identifica com nenhuma ideologia, então você pode ter certeza que você vai encontrar um candidato que vai lhe representar. Só que o que é que existe e o que deve ser, o eleitor deve atentar nessa situação? Existem, e nas últimas eleições, 2020 principalmente, 2020 para cá, existe um cuidado muito grande da Justiça Eleitoral para barrar as famosas candidaturas laranjas. São aquelas candidaturas que são colocadas pelos partidos apenas para cumprir um número requisitado, né? Um número mínimo de candidatos que precisa se ter. Inclusive aqui em Campina Grande, no ano passado, a gente teve problema, na verdade plural, problemas graves identificados no pleito de 2020 que culminou na cassação de 4 vereadores aqui na Rainha da Borborema.
esses problemas, e aí vale muito a pena a época que a gente cobriu isso e agora citar novamente, esses candidatos não têm culpa ou não tiveram culpa nesse processo. É um problema a nível partidário. Por quê? A gente está no cenário hoje de muita inserção e uma inserção necessária da mulher na política. E hoje é necessário de que uma determinada quantidade, nas nominatas que a gente fala, que é a lista que os partidos apresentam de candidatos a vereadores. Essas listas, elas precisam ter um determinado número de candidaturas femininas. Só que o que é que acontece? Essas candidaturas, muitas vezes, eram apenas laranjas. As mulheres eram lançadas, mas elas, na hora de buscar o seu voto, elas chegavam para a pessoa e diziam, olha, vota em fulano de tal, não vota em mim, vota em Beltrano da Vila Sandra Cavalcante. Estou aqui dando um exemplo. Existiu e existe muito isso. Então, o que é que aconteceu? O Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral se atentaram para essas situações e muito por isso, de 2020 para cá, tivemos muitas eleições complementares em todo o estado. Aqui em Campina a gente não teve. Aqui em Campina utilizou da situação dos suplentes assumirem, né? Aquela situação dos melhores votados, que tiveram a melhor votação, ficam numa espécie de lista de espera. Então, para a gente voltar ao assunto da sua pergunta, para a gente não sair tanto dos trilhos, o que é que o eleitor deve focar? Primeiro, ele deve se certificar de que não se trata de uma candidatura laranja. Primeiro, ele deve se certificar de que aquela pessoa colocou seu nome na disputa e está decidida, de fato, a participar de forma integral do processo eleitoral. Não está ali apenas para fazer número, o que a gente chama na política de cauda. Todo partido precisa de uma cauda para eleger uma determinada quantidade de representantes e para ter o voto da legenda, né? Então o eleitor precisa entender que, primeiro, é importantíssima a participação dele nesse processo eleitoral proporcional. Porque muitas pessoas, a gente enxerga, a gente identifica isso acontecendo, elas vão às urnas, votam para prefeito, anulam o voto para vereador e segue a vida. Só que a gente precisa atentar numa situação muito importante. A cidade acontece nas câmaras de vereadores. O prefeito executa, muito por isso ele é chamado de chefe do executivo, ele executa, ele não pode governar por ele só. Tanto que um projeto de lei precisa de passar por apreciação numa Câmara Eleitoral, ele precisa passar por uma série de debates antes de ser encaminhado à sanção municipal. As leis que existem em cada cidade, elas são propostas, são analisadas e são votadas dentro dos parlamentos, que a gente chama de parlamento mirim, são os parlamentos menores do Brasil. Então, é de extrema importância que se participe desse tipo de eleição, mas é de extrema importância que se entenda o perfil de cada candidato. Não apenas porque eu conheço, não apenas porque me deu um milheiro de tijolo, não apenas porque me ajudou a fazer uma reforma na minha casa, não apenas porque me prometeu um emprego, mas principalmente porque são essas pessoas, aqui em Campina Grande, 23 nomes, que vão decidir os rumos da cidade e decidir os rumos da vida dos mais de 500 mil campinenses que temos hoje morando e residindo aqui em Campina Grande pelos próximos 4 anos. Vai votar? Você deve votar, você deve participar. É um direito que foi conquistado lá atrás a duras penas. A duras penas, num processo histórico muito doloroso para o Brasil. Mas na hora de votar, não faça apenas por esporte, não faça apenas por obrigação, porque é uma obrigação no nosso país, mas faça tendo a consciência de que o seu voto, pode até parecer clichê, né? Aquela tecla batida que a gente bate a cada 2 anos, mas que o seu voto vai ajudar a definir o que vai ser a cidade, o que você pensa para a cidade nos próximos anos. E eu vou até colocar um adendo aqui. A gente fala muito do processo pré-eleitoral e eleitoral. O que vem antes das eleições, o que acontece esse ano, dia 6 de outubro, se tiver um segundo turno no dia 27, e aí a gente, quando termina esse processo, temos os eleitos e a gente já começa a conjecturar as próximas eleições. Mas poucas vezes, e aí eu não tenho obviamente esse dado, mas certamente são muitas pessoas que não se atentam para o que acontece depois, o que acontece depois de se eleger esses candidatos. O que eles fazem? O que eles estão propondo? O candidato que eu votei está participando das sessões?
porque, infelizmente, nos últimos tempos, e aí eu não estou falando especificamente dessa legislatura, mas nos últimos tempos, nos últimos anos em Campina Grande, a gente tem um grande nível de falta de quórum. O que é quórum, Pedro? É um número mínimo de vereadores que precisa ter presente na Câmara dos Vereadores para que se haja uma sessão. Por exemplo, aqui em Campina Grande precisa-se de 12 a 13 vereadores para que haja uma sessão, haja-se a apreciação de projetos e que esses projetos vão virar lei que vão impactar na vida do cidadão. E muitas vezes o meu candidato que eu votei, que eu fiz campanha, que eu estive nas ruas por ele, não se faz presente, alega inúmeros motivos para não ir à sessão, e fica por isso mesmo, porque o cidadão muitas vezes se preocupa, e se preocupa de forma correta com o que acontece no macro da cidade, mas o que acontece nos corredores de sua própria Câmara Legislativa, da sua Casa Legislativa, ele não se atenta. E é algo que não existe apenas, um abandono, entre aspas, que não existe apenas a nível municipal, mas a nível estadual, federal. A gente não se atenta porque os nossos deputados estaduais propõem, e propõem muitas vezes muito pouco, tanto pelo que eles ganham, tanto pelo tanto que eles lutam para lá estarem ou de lá não saírem, e principalmente em Brasília, que muitas vezes, se você for ali no calçadão da Cardoso Vieira, perguntar o nome de 10 deputados estaduais da Paraíba, certamente vão ter pouquíssimas pessoas que vão saber responder. Então, vamos nos atentar, vamos nos inteirar bastante da importância dessas eleições para vereadores que estão chegando por aí. Isso. É responsabilidade, né? É nossa responsabilidade, né? De saber, de se informar. E como você disse aí, saber depois. Agora, como saber? Como saber o que é que estão fazendo, né? Como é que tá essas sessões, se estão frequentando ou não, se estão cumprindo o que prometeram. Até porque, se ele está pleiteando agora a reeleição, eu preciso saber o que ele fez, né? Exatamente. Então, você está se elegendo de novo, eu vou votar em você de novo, por quê? Então, como é que eu investigo isso, como o Duda falou? Exatamente. E aí você tocou num ponto em que, até esse ponto da discussão que a gente teve daqui para trás, eu tenho certeza que o cidadão sabe, tenho certeza que o cidadão entenda a importância de monitorar o que é feito dentro das câmaras municipais, dentro das assembleias. Mas aí surge a pergunta, como eu faço isso? Como eu, cidadão, que trabalho o dia todo, tem problema de conta para pagar em casa, tenho inúmeras coisas para me preocupar, como é que eu vou focar ou vou saber o que está ou não sendo feito? Então o sistema, e ele é até bem intuitivo, cada Câmara Municipal tem, se você está assistindo a gente em Campina ou em qualquer outra cidade, esse sistema se chama SAPL, são 4 letrinhas, SAPL. Você bota aí no seu buscador favorito de dados, no Google, no Yahoo, enfim, você fica à vontade e coloca SAPL e o nome da sua cidade. Aqui SAPL Campina Grande, é o site da Câmara Municipal, e lá você vai colocar o nome do seu candidato a vereador, da pessoa que você fez campanha, que você votou, e você vai ver no intervalo que você quiser, por exemplo. Vou ver o que o vereador fulano de tal propôs neste ano de 2024, já que estamos chegando ao quase o 9º mês do ano. E lá vai ter os projetos de lei apresentados, os projetos de lei aprovados, qual foi a atuação parlamentar, por quê? A gente está falando num espaço de mídia, e eu falo num espaço de mídia todo dia, que é uma rádio, vocês falam num espaço de mídia que vem crescendo cada vez mais, que é a questão do podcast, até pela acessibilidade, pelo fácil acesso e pela fácil linguagem também. Então, nada impede que num futuro muito próximo um candidato esteja aqui, ou um pré-candidato, seja ele de qual mandato, qual esfera ele esteja se candidatando, e diga que apresentou vários projetos. Como é que eu vou desmenti-lo, né? Então, a sociedade, a população, não apenas nós que trabalhamos com isso de forma direta ou indireta, mas todo mundo, de todas as classes, precisam estar inteiradas. Hoje, graças à lei de acesso à informação, até os dados mais sensíveis, eles podem ser consultados. Inclusive, saiu um dado recentemente do Ministério da Fazenda de que algumas cidades da Paraíba estão no rol das 10 cidades mais endividadas do Brasil. Campina Grande é uma delas, inclusive. Estamos por lá. Mas aí não é
um demérito, né, dessa gestão que está ou da que passou. São dívidas que foram se acumulando no decorrer da história, não foram tratadas e acaba que quando a gente é dono de casa, principalmente, a gente sabe que se a gente acumular uma conta, os juros vai vir e vai virar uma bola de neve. É basicamente isso que acontece em Campina, nesse dado histórico, mas é só um exemplo de que dados muito sensíveis e que dificilmente vão ser divulgados pela prefeitura, pelo governo do estado, pelo governo federal, podem ser acessados. A gente hoje anda com o computador no bolso, né? O celular nos dá essa comodidade de a gente, em qualquer lugar, fazer uma pesquisa e essas pesquisas certamente vão embasar e podem embasar o eleitor neste pleito que se aproxima agora em Campina Grande e em todo o Brasil, nos mais de 5.700 municípios brasileiros. Caramba, olha aí, tá vendo? Tem que correr atrás, tem que dar uma olhada, porque não dá pra voltar assim às escuras, não, às cegas, né? É, exatamente. Tá, e aí, eu voto como? Pela razão ou pela paixão, hein? Olha, é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta, porque eu vou até trazer um pouquinho, e aí bem pouquinho mesmo, do debate que a gente estava tendo antes do programa começar. Como é que eu me identifico? Eu não tenho um candidato. Vamos traçar um cenário aqui que eu não tenho um candidato, seja ele a prefeito, a vereador, o que quer que seja, mas eu tenho uma ideologia, tenho um pertencimento político muito forte a determinado segmento. E aí a gente vai dar nomes aos bois, né? O Brasil, como a gente falou já, é um país historicamente polarizado. Não adianta a gente dizer que a polarização na política brasileira começou em 2018, porque não começou. Não começou. O Brasil sempre foi dividido, sempre foi esquerda contra direita, independentemente da força da direita, se era uma direita mais radical, se era uma direita mais central, né? Uma direita, como a gente chama, uma direita mais PSDBista, mas sempre existiu, sempre existiu. O que deve ser feito, deve ser pensado, é que nem sempre a fórmula que dá certo a nível nacional pode dar certo a nível municipal. São cenários diferentes, são formas diferentes de se gerir, de se pensar e de se executar até. Então, apesar de ser difícil, quando a gente até começou o podcast falando disso, né? Futebol e política são coisas que mexem muito com a paixão do eleitor e do torcedor, mas o que deve ser feito eu vou até parafrasear o que eu mesmo disse agora há pouco. Você vai às urnas no dia 6 como uma obrigação, né, que você tem a obrigação de ir às urnas, para você decidir o que vai ser feito da sua cidade nos próximos 4 anos. Você concorda com o que está acontecendo na sua cidade? Você acha que a cidade andou da forma que você deveria? E aí a gente tem que ser bem justo quando a gente vai citar essas situações. A gente tem que colocar na balança que a gente teve um atraso muito grande por conta de pandemia. A gente parou pelo menos 1 ou 2 anos em relação à projeção que tínhamos, não apenas nos municípios, mas principalmente enquanto nação. Foi um impacto muito grande, foram vidas perdidas, a preocupação estava voltada para salvar o máximo de pessoas possível, e isso deve ser colocado na balança. Se alguma coisa não evoluiu da forma que merecia ou que se esperava, a gente tem que avaliar. A pandemia impactou isso, atrapalhou esse andamento, mas a gente não pode acreditar tudo na conta da Covid-19, porque, de fato, atrapalhou. Mas a gente vê realidades em N municípios brasileiros até, de que a vida não andou. Na verdade, regrediu em relação ao que o eleitor viu em 2020. Então, a razão deve preponderar nesse tempo. Porque o que é que acontece? A gente até trabalha com isso muito, e é uma análise que eu faço. Tivemos o primeiro debate recentemente em João Pessoa, quarta-feira agora vamos ter o primeiro debate aqui em Campina Grande, e o que eu vejo, Paula, é que a nacionalização do debate, e aí a gente traz 2 figuras da ordem do dia, Bolsonaro e Lula, né, que são os grandes líderes políticos do Brasil atualmente, mas quando a gente coloca esses líderes inseridos no cenário eleitoral, eles, na minha concepção, ainda não fazem o efeito que esses candidatos esperam. Colocar esses políticos
por si só, colocar esses políticos como aparecer no guia, pedir votos, pode até ter um efeito, mas não vai ter o efeito que vai decidir uma eleição. Então, muito por isso, a paixão ela deve ser deixada de lado em detrimento da razão. A gente sabe que é difícil, mas a gente trabalhando consegue. Porque o voto que você vai dar vai impactar muito, não apenas a sua vida, vai impactar a vida de centenas de milhares de pessoas que precisam de melhoras em problemas históricos. Toda cidade tem um problema histórico. Campina tem problemas históricos, desde que os tropeiros chegaram por aqui. Não é demérito do gestor de plantão, do que passou antes do que passou, mas são problemas que precisam ser discutidos, são problemas que precisam ser conversados e dificilmente a paixão por si só vai resolver essas questões. Então, é muito fácil hoje você ter acesso a um plano de governo de um candidato. Tem um site aí, o chamado Divulga Candi. É só colocar aí, Divulga Candi Contas, é muito intuitivo. E cada candidatura registrada está lá o plano de governo do candidato. Você acessa, você vai ter acesso lá à saúde, educação, esporte, lazer, educação primária. Hoje a gente fala muito da questão da educação mais sensível àquelas pessoas que possam ter algum tipo de problema, algum tipo de distúrbio, e é uma população muito crescente que precisa ser discutida as políticas públicas para elas. Então, é necessário que o cidadão tire ali 10, 20, 30 minutinhos do seu dia para, antes de votar, antes de colocar o dedinho no confirma, avaliar o que está sendo discutido, avaliar o que está sendo colocado, porque a gente trabalha com dois vieses. O ótimo para a audiência, que é quando o candidato vai para um debate e aponta o dedo na cara do outro e fala tudo o que pensa, mas esse debate não edifica. É um ótimo entretenimento, de fato, inegável, mas não edifica. Não vai melhorar a situação de Dona Maria, que está lá precisando de remédio no posto de saúde, não vai melhorar a vida de seu José, que está desempregado. São questões como essas que devem ser colocadas em pauta e, muito por isso, o eleitor deve estar muito atento ao que vai ser proposto nos próximos dias. É meia horinha para o que vai afetar diretamente em 4 anos. Exato. Né? E indiretamente há não sei quantos anos. Então, é algo muito importante e sério, né? Para ser analisado realmente por cada candidato. E voltando um pouquinho, né? Quando você falou assim, nós lutamos muito para conseguir o voto, né? Aqui no Brasil. E principalmente as mulheres. Por que eu tô falando isso? Eu tenho muitas amigas que não votam. Elas só votam para prefeito e o restante fala, não, voto não tem necessidade, eu voto branco e tal. Mas e o direito, né? A conquista que nós temos, assim, muita gente morreu, né? Muita gente sofreu muito para eu e os meus próximos terem o direito de votar. Então, a gente precisa conscientizar também, que parece que não, né? Mas ainda assim, em 24, gente. 2024. Quase 2025. Quase 2025. Muita gente ainda tem esse pensamento. E, por outro lado, né? É muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu sou de São Paulo, né? E quando eu cheguei aqui na Paraíba, eu estou aqui há 15 anos, 16 anos. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada e impressionada com a política. Porque é assim, é uma paixão, por isso que eu perguntei, né? Voltar pela razão, pela paixão. Que é uma paixão louca, assim. As pessoas, elas brigam, elas ficam sem se falar, né? Todo mundo sai na rua com a cor do candidato, aquela coisa e tal, tal, tal. Mas tá, você tá votando por quê? Pela beleza. Né? Enfim, é pela beleza? É pelo carisma? Né? É pelo milheiro de tijolo? É por quê? Mas isso, é como vocês falaram, vai afetar diretamente a nossa vida, a vida da Maria, do José e das próximas gerações, né? Então, a gente precisa ter uma seriedade aí no voto, né? Precisa entender como funciona e quais são as propostas desse candidato e o que ele fez e o que ele vai fazer. Quando você não vota, você está sendo omisso, né? Então, é uma omissão. Na minha concepção, quando você não vota, você perde o direito de reclamação. Sim. Você perde o direito de reclamar. Obviamente, você vai poder reclamar, porque não vivemos numa ditadura, graças a Deus. Mas você perde o direito de cobrar. Porque se eu observo que o modus operandi da política da minha região não está me satisfazendo, eu luto para mudar. E se não der certo, e aí entra muito a questão da razão,
A gente muda daqui a 4 anos. A gente muda, às vezes até não sendo do partido que a gente tem uma afinidade, mas a gente tem a opção de mudar. E o que eu digo sempre, até dentro do meu seio familiar, porque você falava da paixão política e principalmente aqui em Campina Grande, já foi maior, já foi bem mais acirrado, mas ainda existe muito. E o que eu digo sempre não se limitem apenas ao que um partido ou um político tem a dizer, ao que um partido representa. Porque muitas vezes eu já vi gente ser eleita de ideologia centro-esquerda, ser eleita por um partido que hoje é de direita. E depois, na próxima janela partidária, migrar. Então, partidos muitas vezes são usados como trampolins, porque a legenda é mais baixa, é mais fácil de se eleger por ali. Então, tudo isso a gente precisa entender. A gente tem que avaliar propostas. A gente tem que avaliar o que de fato vai melhorar, o que de fato pode ser mudado. E eu sei que esse é um discurso batido, a gente vem falando isso há muito tempo, de que é importante a participação popular, de que é importante a avaliação de projetos, de propostas, mas se a gente não bater e transformar esse discurso num discurso chato, de que o ouvinte, o telespectador, o leitor, enfim, olha e diga, tá bom, vou fazer isso aí para ver se param de falar no pé do meu ouvido. Até a gente massificar essa discussão, ela não vai ser colocada em prática. Uhum. Você falava aí de muita gente, e eu conheço muita gente, que nunca, acho que está indo para a 10ª eleição e nunca votou para vereador. Mas é o que eu disse lá no início. Sim. O Brasil acontece nos municípios, e os municípios acontecem nas câmaras. Se a gente não entender o que faz, o que é feito ali dentro, se a gente não souber o que é feito ou o que deixa de ser feito, os votos, as propostas. A gente teve até recentemente, creio eu que em Cabedelo, a revogação por parte da Justiça do aumento do subsídio salarial de prefeitos e vereadores para 2025. Porque existe uma margem... vou até aqui romper com um discurso que poderia ser populista, de que o vereador e que o prefeito recebe demais. Eu até concordo. Muitas vezes tem gente que recebe, aqui em Campina Grande tem sessões terças, quartas e quintas, e tem gente que vai uma vez por mês, se brincar. Mas o que é que acontece? São questões que estão previstas em lei. Às vezes é imoral. Mas não é ilegal. Não é ilegal. O aumento do subsídio para próximo mandato ou próxima legislatura está previsto na lei e na Constituição brasileira. Então, ele deve acontecer. Ou pode acontecer. Mas o que é que acontece? Na última votação que tivemos de subsídio aqui em Campina Grande, há alguns meses, o aumento nem foi tão expressivo assim, na minha concepção pelo menos, em relação ao que a gente viu em outros momentos da história campinense. Mas a forma e o medo da rejeição popular é tão grande que a votação acontece um tanto quanto que às escuras. Como é que eu falo isso, às escuras, Pedro? Tá lá, a sessão é transmitida pelo YouTube todo dia, aconteceu. Vou dar um exemplo. Paula propõe um projeto de lei sobre o valor do rocambole em Campina Grande. Aumentar R$5 no rocambole. Aí ela sabe que isso não vai gerar, não vai cair bem para a imagem dela. Então, o que é que ela faz? Ela se reúne com seus correligionários no chamado Salão Azul da Câmara, ou nos corredores da Câmara, nos gabinetes, e isso é chamado de temas sensíveis. Então, ela chega e diz, quando for votar, não fala o nome do projeto, fala o número. Projeto de lei número 15.348/2024. Exemplo, chutei esse número aqui. Então, ela vai e vota, o eleitor, obviamente, não vai saber o que é aquele número, então passa. E foi justamente isso que aconteceu em Campina Grande esses dias. Uhum. Votaram o número do projeto de lei do aumento do subsídio, mas não nominaram a pauta. Eles podem ser questionados? Claro que podem. Porque o que é que acontece? A aprovação acontece da seguinte forma. O diretor, o presidente dá ordem do dia, né? Porque existe um presidente e existe, por exemplo, se o presidente faltar, entra o vice, tem 3 vice-presidentes, então vai tendo esse rodízio. Mas quem está presidindo a sessão?
E aí ele fala, quem não concordar, levanta a mão, se pronuncia de alguma forma, quem ficar calado, entende que está sendo consentido. Então, no momento, se alguém levantar, o debate volta para a ordem do dia, se tem um debate bem mais aprofundado. Senão, como aconteceu, todo mundo silenciou e foi embora. E aí o que é que acontece? Não foi nada anormal, foi um aumento normal dentro do que está previsto na lei. Mas em uma cidade aqui, Cabedelo, o aumento foi muito maior. Muito maior. E a justiça esses dias chegou e disse, ó, tá cancelado. O que é que acontece? E o que é que a gente... Por que eu dei esse exemplo? Porque enquanto o brasileiro trabalha, acorda cedo, e aí pode ser até um exemplo bem rasteiro que eu vou dar agora, mas enquanto o brasileiro acorda todo dia cedo, trabalha, pega ônibus, se estressa, volta para casa, para ter um salário mínimo que cresce no máximo no mesmo nível da inflação, tem gente que está usando do poder da caneta para melhorar significativamente os seus vencimentos no fim do mês. E que por muitas vezes, se fosse apenas melhorar o vencimento e dar uma contrapartida à população, ok. Mas que por muitas vezes a sua própria atuação parlamentar é pífia. Deixa muito a desejar. Então é isso que a população deve estar atenta. Não, a gente fala sempre na questão do encantador de serpente, né? Que nesse período de campanha vai ter gente que conhece o pai da gente desde pequeno, que pegou a gente nos braços. A Feira Central de Campina Grande é onde todo candidato a vereador e a prefeito cresceu. Vou até parafrasear um amigo meu, que ele sempre fala isso. Os bairros periféricos, é onde essas pessoas nunca sequer pisaram lá, mas jogaram bola na infância. Mas e como é que está o saneamento dessa rua? Vai melhorar? Qual o projeto que o senhor tem para melhorar o lazer, a integração social, para tirar as crianças e adolescentes da rua, onde eles estão expostos muitas vezes ao encantamento do crime, ao encantamento das drogas, colocar essas crianças nas escolas, esses adolescentes em cursos profissionalizantes ou em qualquer outro segmento que seja. É isso que deve ser discutido. E a gente sabe que nem tudo vai ser resolvido. Há um teto, há um limite para a atuação parlamentar, um teto e um limite para uma atuação de prefeitos, mas certamente, e articulações existem, quem vai nos representar precisa saber precisa saber primeiro o que eles podem ou não podem fazer e precisam entender quais são os clamores, quais são as necessidades da população. Se você não participa desse debate, você não pode reclamar. Não pode reclamar. Vai ter que passar 4 anos vivendo naquele marasmo, naquela situação complicada, porque você se furtou do debate. Então eu prefiro muitas vezes que a pessoa sentem à mesa, um de direita, um de esquerda, um de centro, um petista, um bolsonarista, e discutam, obviamente, com respeito, no campo das ideias, do que uma pessoa que diz, não participe desse debate não, fiquem aí que eu vou fazer outra coisa da minha vida. Política é necessário, pode até parecer chato para muitas pessoas, mas política é necessário, tudo na vida da gente é política. As relações que a gente tem profissionais são políticas, a relação familiar muitas vezes é política, a relação de amizade, as relações amistosas são políticas. Então a gente precisa entender que a gente respira política, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente ache chato, mesmo que a gente ache enfadonho, mas tudo na vida da gente é política e a gente precisa participar do debate de forma saudável, de forma embasada, mas precisamos participar. Sim. Aí eu pergunto, no final, quem elege esses políticos? Quem elege são as pessoas que não estão interessadas nisso. Não estão interessadas em entender, em compreender. Né? A gente observa que são pessoas que têm ou ideologia ou querem benefícios próprios e imediatos. Então, não são pessoas que têm esse interesse em discutir, em entender, em compreender o que é melhor para a sociedade. Perfeito. Perfeita colocação. Às vezes a gente não concorda com o posicionamento de um prefeito, de um governador, de um presidente, mas pelo simples fato da gente se furtar do debate, da gente não exercer o direito que a gente conquistou, a gente acaba de forma indireta elegendo. Quando você não vota, mesmo que seja por alguém que você não concorda 100%, é o que o povo diz, vou votar só para tirar fulano do poder. É um exercício de democracia.
Se você não concorda, você vota em alguém que mude a forma de gerir as coisas. Então, volta a repetir. Se você não concorda com o que está sendo feito onde você está, vote. É a única forma de mudar. Graças a Deus, inclusive, a única forma de mudar. Imagine só se a gente não concordasse com o que está sendo feito, levantássemos as armas e fôssemos, não, Deus que me defenda. Deus bate na madeira 3 vezes. É um processo democrático, é um processo importante e que começa nas cidades, e esse debate é discutido a nível estadual, daqui a 2 anos, nível estadual, nível federal, e a gente tem o poder nas mãos de mudar. Só não desperdicemos e nem vendamos, porque é um poder, uma responsabilidade muito grande para ser vendida, para ser trocada a preço de banana, como a gente, infelizmente, muitas vezes vê, né? Mas, por exemplo, tem gente que não acha que vende o voto. Não, mas ele é um bom rapaz, ele sempre vem aqui, ele faz coisas boas, ele ajudou toda a minha família, deu emprego para muita gente, tá todo mundo empregado aqui, mas ele pensa que isso não é vender voto. É vender voto? É. Porque vamos colocar na mesa a seguinte situação. A partir do momento que você usa uma máquina, vamos colocar um exemplo de um vereador, né, que exerce mandato, e a gente sabe que existe. A gente sabe que existe, de forma velada, é aquela coisa. Eu sei que tu faz, tu sabe que eu sei, mas Tá sigamos a vida da gente. Tudo certo, Fazendo né? de conta. Viva a vida da gente, tudo bem. Mas um vereador, um deputado, um senador, quem quer que seja, qualquer seja o político. Isso acontece do presidente da República até, às vezes, o presidente sabe. Existe em todo lugar. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que um vereador, por exemplo, de uma cidade X, em algum lugar do Brasil, utiliza o seu poder para colocar fulano, beltrano ou ciclano dentro de um cargo comissionado, por exemplo, de uma prefeitura, ele está usando da máquina pública para comprar votos. Porque chega num período eleitoral ou pré-eleitoral, existem aquelas velhas reuniões de que coloca todo mundo, ó, se vocês não votarem em mim, vocês vão perder o emprego de vocês, porque fulano de tal vai entrar, vai colocar os deles, e isso existe demais. E como? Vai colocar os deles, vocês vão sair, aí como é que a família de vocês fica? Então, se eu não tiver X votos, complicou para vocês. Você é prisioneiro, né? Então, você tá sempre amarrado. Você tá sempre amarrado. Ah, mas fulano é uma pessoa boa, e aí a gente não tá discutindo índole, não. Exatamente. A gente não tá discutindo índole. E o processo eleitoral, uma eleição, ela não se baseia em índole. Uhum. Existem pessoas muito boas que nunca foram eleitas para nada, assim como existem pessoas muito ruins que já exerceram mandatos a milhão. Mas, a partir do momento em que se usa do poder que você tem para amarrar as pessoas, colocar o que a gente estudou em história lá no ensino fundamental, ensino médio, do voto de cabresto. Ele pode até não existir mais com esse nome, mas as práticas passaram por algumas alterações, algumas mudanças, mas elas ainda existem. Então, eu tenho no meu cabresto 10, 20, 30 famílias, é uma imoralidade. Existe. Vai continuar existindo? Vai, porque infelizmente o processo eleitoral é muito corrompido. O processo político, na verdade, a política brasileira, infelizmente, na verdade eu vou falar aqui brasileira, porque estamos inseridos nesse processo, mas a política, como todos os lugares do universo, elas são um processo corrompido porque lida com duas questões que não vou dizer qualquer, obviamente, qualquer tipo de generalização é completamente equivocada, mas quando uma pessoa, a depender da sua índole, tem o poder nas mãos e o dinheiro, independentemente de quanto dinheiro ela já tenha na conta, mas o poder, ela muda muitas pessoas. Já dizia meu finado pai, que você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Ele mostra de fato quem é. Né? Vocês podem falar até muito mais, de forma mais embasada do que eu. Quando você chega num patamar de poder, você não quer perder aquela sensação de onipotência. Então, a partir desse momento,
Você faz o que for preciso para você se manter naquele patamar. Então, o candidato fulano de qualquer outro tipo de lugar aí que a gente, esses nomes às vezes até pitorescos, ele pode ser um cara bom, mas ele está usando de meios totalmente avessos ao que ele foi eleito para garantir sua eleição, reeleição. Eu fiz até com o nosso colega João Paulo Medeiros, lá de João Pessoa, um levantamento. Spoiler, tá? Spoiler. Olha! A gente fez até um levantamento, a gente pegou as principais cidades do estado da Paraíba, Campina Grande, João Pessoa, Bahia, Patos, Santa Rita e Cabedelo, creio eu. E a gente foi fazer ali um levantamento de 4 em 4 anos. Qual é a porcentagem de mudança numa Câmara Municipal? Aqui em Campina Grande, gira na casa dos 50 e poucos por cento. João Pessoa na casa dos 60%. Só que o que é que eu pude observar? Há uma repetição muito grande de nomes e sobrenomes. Entra marido, passa 4 mandatos, entra a esposa, passa mais 2, entra um indicado dessa família, passa mais 3, depois o marido volta, o filho, o neto, o bisneto, e vai se perpetuando aquele modo de fazer política, aquele grupo familiar vai se perpetuando no poder, e a gente vê muito isso acontecendo, principalmente nas cidades interioranas. Não que nas cidades grandes, e principalmente na capital, não exista, e obviamente vai existir, mas principalmente em cidades pequenas, em que o foco da mídia não é tão forte, isso existe muito. Isso que eu ia perguntar. Sumiu? Não, né? Não, não. Nem diminuiu. Nunca, nunca. A gente vê, inclusive, em algumas localidades pontuais, em que eu saio, eu indico o candidato, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, Pedro Pereira, prefeito, saio e indico Paula como minha sucessora. Paula ganha a eleição porque eu tenho uma rede muito boa de votação dentro daquele município, mas Paula é minha testa de ferro. Paula está aqui, mas eu que governo, eu que faço a gestão, eu que mando prender e mando soltar, como diriam os antigos. Isso existe muito. Muito. Mas entra aquele acordo de cavalheiros que a gente acabou de citar. Eu sei que você faz, você sabe que eu sei que você faz. Mas sigamos a vida. Eu não vou comprar briga contigo, nem tu vai comprar briga comigo. Vamos embora, vamos fingir que tá tudo certo. Cada um ganha o seu. Cada um ganha o seu e acabou. Só que esse é o problema. É aí que... Eu vou dar um exemplo até. É uma doença que começa a se alastrar. Se eu entendo que eu estou doente e eu não faço algum tipo de intervenção para conter essa doença, ela vai se alastrar, ela vai piorar. E é isso que a gente enxerga muitas vezes dentro da política. A população sabe o que acontece, os políticos sabem que a população conhece essas máculas, esses vícios do processo, mas como ninguém tem coragem de fazer nada, sigamos a vida e o modelo vai se perpetuando e passa de pai para filho, de filho para filho, de neto, de avô para neto, as coisas... Os sobrenomes, os CPFs vão mudando, mas a forma de fazer política, infelizmente, continua muitas vezes a mesma. Muito por isso, a gente enxerga ainda muitos atrasos em relação... A gente está quase em 2025, como a gente citou, em alguns locais do Brasil, a gente enxerga um modo de fazer política como se tivéssemos lá em 1930, na época do Estado Novo. Viu? Nesse sentido, que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Antes da gente começar... Essa galerinha jovem, né, os adolescentes, né, que eles não são obrigados, mas eles já podem a partir dos 16 anos. É importante eles votarem, é importante para mudar isso. Você acha que eles estão um pouco mais politizados? Não, eles têm a oportunidade de mudar isso? Como que você enxerga? Olha, eu vou até trazer um pouquinho para cá a discussão que a gente teve antes do programa começar. Quem ganhou o direito ao voto ali naquele período de eclosão máxima do debate político brasileiro nos últimos anos, 2014, 2016, aquele processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, aquela polarização que existiu já naquele momento muito acirrada do Brasil, aqueles movimentos de protesto que o pessoal ia para a rua e a gente via que era muita gente jovem
quem se inteirou daquele processo, quem não se lembra daquele que não vai ter Copa, não é só pelos 20 centavos e tudo mais. A partir daquele momento, o Brasil, principalmente nos adolescentes, né, mudou a chave. Mudou a chave. Eu sou desse tempo, né, pode parecer, não parecer, na verdade, mas eu tenho apenas 27 anos, vou fazer 28 ano que vem. O que é que acontece? A partir daquele momento, e eu falo com cátedra, porque eu estava inserido naquele contexto, eu não fui para a rua, tá? Mas eu vi aquilo muito intensamente. O pessoal passou a atentar de que é necessário se inteirar de todo esse processo que a gente vem falando aqui até agora. Então, o adolescente, o jovem, aquela pessoa de 16 anos que conquistou o seu direito ao voto, ele está efusivo. Ele está em polvorosa para tentar mudar. Infelizmente, quando a maturidade vem vindo e a gente vai vendo que a andorinha só não faz verão, como aquela música antiga, a gente tende a perder essa efusividade. Mas esse jovem que, por exemplo, em 2016, 2024, com 16 anos, vai votar pela primeira vez, ele está imbuído de uma vontade de romper com as amarras de uma velha política gigantesca. E a partir deste momento histórico que a gente está falando, que a gente viu grupos ascenderem ao poder. Vou dar um exemplo do MBL. Sim. Um pessoal jovem, com uma linguagem jovem, né? Estou falando aqui de um exemplo, né, nacional, que foi eleito majoritariamente por pessoas jovens, que entendiam que naquela época o discurso deles era muito semelhante ao que eles pensavam. A gente vê no Congresso hoje uma representação de jovens muito grande. A gente vê uma Tabata Amaral em São Paulo, né, sua terra, hoje disputando uma prefeitura. Tabata é uma jovem liderança política brasileira. Na direita a gente vê o Nicolas Ferreira, deputado mais jovem do Brasil. Então, essas pessoas foram eleitas, além do seu viés político, ideológico, elas foram eleitas por pessoas que olharam para eles e pensaram: poxa, eu me identifico com Tabata, eu me identifico com o Nicolas e muitos outros. Então, engana-se quem pensa que nos últimos tempos o adolescente, o jovem, ele está mais desleixado com a política. Muito pelo contrário. Ele está cada vez mais inteirado. Agora, o que a gente pode avaliar é que, e aí cabia até um estudo sobre essa situação, é que quando passa ali dos 20 e poucos, 25 para frente, o pessoal já vai ficando mais cabisbaixo. Vai ficando, bicho, mas a gente tenta tanto, a gente luta tanto, eu fui pra rua, eu fiz isso, foi aquilo e nada mudou. Isso independente do lado. É sempre bom a gente falar um pouco mais cuidado, porque o pessoal às vezes acha que a gente a gente meio que pisa em ovos. Eu não tô politizando o debate não, tá, gente? Eu tô falando da questão do macro. Que o eleitor, seja ele de direita, de esquerda, de centro, olha e pensa, não vai mudar. Isso a partir de uma determinada idade. Mas essas pessoas que estão, e às vezes esses mais jovens que estão começando agora sua carreira como eleitores, eles acabam reacendendo a chama de quem já estava meio que desacreditado. Olha para dentro de casa, vê um primo, vê um sobrinho naquela euforia e pensa, poxa, vou voltar àquela época áurea. Pode ser que aconteça. Então, o jovem, ele tem um papel muito importante. É facultativo, como você falou. Ele não tem a obrigação de votar. Ele vota se quiser. Se ele não quiser, a partir de 18 é que ele tem a obrigação. Mas se ele não quiser 16, 17 anos, fica à vontade. Mas você pode ver que eu não vou dizer todos, mas grande parte participa. Quer estar lá. Quer bater no peito um dia e dizer, eu votei no prefeito, no vereador, no deputado, no governador, no presidente que fez isso aqui. Ou se der errado, não votei nesse daí não, votei no outro que eu sabia que ia dar errado. E isso é algo que vem desde aquele tempo, permaneceu até agora com muita força, e eu imagino que daqui para frente, com o debate político cada vez mais difundido, as redes sociais vêm colaborando muito para isso. Independente do viés que você se enxerga, você tem um contato muito mais próximo. O
pessoal costuma dizer, existem 3 poderes constituídos, né? Legislativo, executivo e judiciário. Durante muito tempo se disse que a imprensa é o 4º poder, porque é a imprensa que pauta os outros 3. E hoje o pessoal até fala de um 5º poder, que é as redes sociais. A gente não pode, apesar da gente ter que ter muito cuidado com o que a gente consome, a gente vem de processos passados muito difíceis no tocante a informações falsas, informações desencontradas, mas inegavelmente hoje o debate político se pauta nas redes sociais. Já dizia o meu saudoso professor e mestre Orlando Ângelo, ele falava que para você ser um político e você construir uma carreira, é muito rápida. Para você destruir sua carreira, só basta um dia. E hoje, com a rede social, só basta uma colocação mal interpretada. Segundos. Eclode de uma forma que você, e hoje a questão do cancelamento, que tanto se fala, você é cancelado nas redes sociais com uma velocidade muito rápida, muito célere. Antigamente, até a minha época, né? Eu sou do fim da década de 90 para cá, ainda peguei um mundo sem rede social. Então, se o presidente da República falava uma besteira em algum lugar, muitas vezes você nem sabia. Porque você tinha que ver o jornal, e tinha que ver se o jornal ia colocar aquilo, ou você lê um jornal impresso, que não era, à época, pela questão financeira, muito acessível. Hoje não, você abre o Instagram, o Facebook, ou qualquer outra rede social, tá lá na sua cara para você ver. E esse debate fomentado, discutido nas redes sociais, é a chama que mantém acesa a politização desses jovens. A gente viu essa situação acontecer muito recentemente nas eleições de 2022, em que o debate foi muito pautado nas redes sociais. E a partir de agora, dadas as devidas proporções, guardadas as devidas proporções, o pessoal vai ter que ter, primeiro, muito cuidado com o que vai se falar, porque a cabeça do jovem de 16 anos de hoje não é igual à minha cabeça, que tem quase 28, não é igual à cabeça do meu irmão, que tem quase 40, não é igual à cabeça do meu avô, que tem quase 90, são pensamentos diferentes, algo que para mim pode ser uma besteira, para o pessoal mais jovem, não. Então, alguns discursos, e aí fica até uma dica para você, candidato, que vai se candidatar, alguns discursos não mais cabem, algumas falas não mais são vistas com naturalidade, e a partir do momento em que a rede social passou a pautar o debate, todo mundo vai ter que ter muito cuidado. E o jovem, não apenas nas eleições passadas, não apenas nessa e nem na próxima, eles vão seguir tendo um papel muito importante para acender essa chama do debate político e até mesmo agregar o debate político. O jovem tem uma forma muito diferente de ver o mundo, de ver o que acontece ao seu redor. Né? Enxerga muitas vezes coisas mais abertura, né? Vou até usar um termo que minha mãe usava, o pessoal que está mais lapiado, né? já está mais experiente, já passou por mais coisas da vida, já apanhou um pouquinho mais da vida, ele perde a sensibilidade de ver. E o jovem que está mais presente, tem um olhar mais diferenciado, ele vai ter essa oportunidade de pautar o que é que vai ser feito ou o que deve ser feito. Então, você, jovem, vá votar, porque é muito importante a sua participação. Uma pergunta que eu sempre me fiz por que para eu ser psicóloga eu preciso fazer um curso de psicologia? Você, para ser jornalista, precisa fazer um curso de jornalismo, se especializar. E por que um político, seja vereador, deputado, prefeito, presidente, seja lá o que for, não precisa fazer um curso de ciências políticas? É uma boa pergunta. E eu tenho certeza que se houvesse essa determinação, talvez a realidade nacional fosse muito maior, muito melhor, na verdade, né? Mas entra uma situação que está na Constituição de que 88? Isso. De que você pode votar e ser votado. Você não precisa ser um letrado, vamos dizer assim, uma pessoa que dedicou a sua vida a estudar a ciência política, a avaliar, deveria, na minha concepção deveria. É uma questão que para você ser candidato a um determinado cargo, você deveria ter pelo menos o domínio do que você precisa fazer, porque tem gente que muitas vezes é eleito sem saber o que faz um vereador, sem saber quais são... sem saber a gente vai fazer um concurso público, a gente tem que saber, um concurso público municipal, a gente tem que saber a lei orgânica do município.
No mínimo, um vereador, candidato a vereador, muitas vezes não sabe. Muitas vezes não. Muitas vezes mesmo, não sabe o que o município, a carta magna do município. Um candidato a deputado estadual não sabe a carta magna do estado. Então, essa questão constitucional de que você pode votar e ser votado a partir de uma determinada idade, ela abre essa brecha. Então, por se tratar de um processo democrático, em que você pode e deve participar enquanto votado, enquanto votante, enquanto eleitor, há também a contrapartida. Você pode participar enquanto votado, enquanto candidato. Então, eu acho importante que haja, até porque a gente volta àquele debate do início do programa, de que em todas as... Se você abrir um leque aqui de candidatos da causa animal, de candidatos da causa racial, da pauta racial, de candidatos da pauta feminina, de candidatos de direita, de esquerda, de centro, tudo que você possa imaginar. E esse leque ele é muito beneficiado por conta dessa abertura que você pode, hoje, desde que você seja filiado a um partido, se candidatar a qualquer cargo político. Porém, muitas vezes o debate acaba sendo prejudicado porque são pessoas, como a gente falou no início, que entram só para fazer número, que não entendem, às vezes até mesmo que estão sendo usadas nesse processo. Então, infelizmente, por um lado, existe essa situação, mas felizmente, por outro, dá margem para que todo mundo que quiser e que tiver esse direito, esse sentimento de mudança, a gente falava do sentimento, né? Tô votando e não tá mudando, então agora eu vou me candidatar. Já que eu não mudei enquanto eleitor, eu vou tentar mudar como candidato. É importante, porém, eu acho um movimento muito importante, mas eu acho que precisa se ter em mente, porque muitas vezes, e desde 2010 eu percebi isso, desde aquela eleição lá pitoresca de Tiririca, né, quem não se lembra, que o pessoal entende aquilo como uma fórmula de vencer e em muitos pontos deu certo. Mas colocar, pautar o debate em brincadeiras, e eu não estou dizendo que foi o caso, até porque a atuação parlamentar de Tiririca até que não deixou tanto a desejar, né? Inclusive, se a gente comparar com políticos de carreira que fizeram casa por lá, a gente se comparar, talvez ele tenha sido bem melhor. Mas muitas vezes não cabe. É como a gente falou, uma responsabilidade muito grande para a gente desperdiçar de qual forma que seja, ou não votando, ou vendendo voto, ou fazendo aqueles votos de protesto que muitas vezes não são para mudar a situação, são apenas para brincar, para dizer que participou de um processo, mas que não participou da forma que deveria, né? Você acha, então, que os partidos agora precisam ficar ligados nessa galerinha mais jovem? Precisam. Inclusive, a forma de fazer política deve mudar. Já mudou muito. Você quer um exemplo? Eu venho de uma... A primeira eleição que eu acompanhei, e aí eu vou dizer que eu acompanhei porque eu vi acontecendo. Ainda era muito jovem para entender o que as minúcias do processo, mas eu vi acontecendo. A primeira eleição que eu vi, que eu presenciei, e foi a de 2002. A primeira eleição de Lula à presidência do Brasil. E se você comparar, e depois mais velho, já na área de jornalismo, eu fui me atentar para ver debates, ver discursos e tudo mais. A forma de se dirigir ao eleitor era diferente. Era mais rebuscada, era mais formal. Hoje em dia, por saber de que ou a parcela do eleitorado é jovem e que a internet que pauta, que decide como é que a coisa funciona, esse discurso já mudou. E não mudou apenas por alguns termos que passaram a entrar em desuso, né? Alguns termos, até da própria língua, que passaram a entrar em desuso, porque depois de uma avaliação viu que não cabe mais. Mas da forma de se tratar, virou uma forma mais informal. Lideranças partidárias mais jovens passaram a ter mais espaço. Você vê que, se você pegar o debate de 2002, 2006, até mesmo de 2010, eram poucos os candidatos jovens. Sim. Ali na faixa dos 30 e poucos, até a menos que isso. Hoje em dia, mais não.
Hoje em dia a gente já vê, por exemplo, nas últimas eleições, um candidato ao governo do estado da Paraíba, Pedro Cunha Lima, isso é um candidato jovem que levou uma decisão de eleição para o segundo turno, e por muito pouco, inclusive, não conseguiu chegar à cadeira do Palácio da Redenção. A gente viu num cenário mais local, vê num cenário mais local, na verdade, o prefeito de plantão, Bruno, é um cara jovem, na base dos seus 31, 32 anos. Então, muitas vezes, essa forma de se dirigir tem dado frutos, e não apenas dado frutos ao eleitor, mas mostrando ao jovem que ele pode e deve participar. Mas do lado inverso, como a gente acabou de falar, mostrar ao jovem que vê uma liderança jovem na TV, debatendo, e batendo muitas vezes de frente e vencendo contra pessoas que já têm uma carreira política muito, muito extensa, um lastro político muito grande, de que eu posso estar lá e eu posso mudar. E outra, a política mudou ao ponto de que aqueles discursos dos tribunos, com falas rebuscadas, termos difíceis, hoje não cabe mais. Hoje o eleitor, ele quer entender e se fazer entendido. Hoje, a eleitora dos seus 20 e poucos anos, ela não quer saber, pareciam mais aqueles versos de Camões, né, cheio de mesóclises e tudo mais. Hoje o eleitor quer o tete-a-tete, quer olhar aqui para você, dizer o problema do bairro e escutar num português bem claro o que vai ser feito, o que pode ser feito e o que deve ser prometido. Então esse espaço, eu acho que a velha política ainda existe e vai existir por muito tempo, mas ela está mudando. De velha, ela agora é uma pessoa ali na faixa intermediária de idade, não está na terceira idade mais, está regredindo um pouco, porque a forma de se lidar, a forma de se falar, a gente viu uma liderança política emergente, que foi emergente no Brasil, hoje é uma liderança concreta, que é o ex-presidente Bolsonaro, ele falar sem arrudeios. Direto. Às vezes até demais, mas se falar sem arrudeios. Falar para o seu eleitorado, a sua base, da forma que deveria ser falado, e isso cativou muita gente. Com certeza. Isso cativou muita gente. E a gente está avaliando, fazendo um estudo de caso aqui, tá, pessoal? Como eu disse, a gente às vezes tem que deixar bem claro. Né? A gente não está dizendo que é certo, errado, enfim, a gente está fazendo um estudo de caso. Muitas pessoas se sentiram a famosa sensação de pertencimento porque escutou de um candidato a presidente aquilo que queria ouvir. Assim como Lula, na primeira eleição, na segunda e agora novamente. Isso. São rupturas com a velha política que durante muito tempo a questão dos tribunos chamou muita atenção e venceu muitas eleições por conta dos discursos, mas hoje os jovens principalmente e as pessoas mais do povão, vou dizer assim, né? Aquela pessoa, aquele eleitor comum, ele quer ouvir o que vai ser feito, o que pode ser feito, quais são as propostas, sem nenhum tipo de arrudeio, da forma mais direta possível. Então, por isso, por conta das redes sociais, da instantaneidade das redes sociais, da fácil forma de você entender o que está dentro de uma rede social e o que os jovens têm principalmente a dizer ali, que esse processo eleitoral já tem mudado esse ano, pretende e pode mudar mais e para frente vai se tornar ainda mais, eu vou dizer acessível, eu acho que é a palavra mais certa, acessível a quem, por exemplo, não tem tempo de se debruçar diante de projetos e tudo mais, ele vai conseguir, vai passar a entender melhor o que está sendo proposto. Fantástico. Muito bom. Muito bom mesmo. Quero agradecer, né? Que agradecer, porque foi ótimo, muito esclarecedor para mim. Para mim também. Né? Acho que quem assistir vai conseguir hoje se conscientizar, né? Que essa era a ideia, né, do episódio de hoje, se conscientizar, entender como funciona, né, para realmente ir lá e voltar consciente, não é? Com responsabilidade, Com né? responsabilidade. Então, para a gente terminar, dá o seu recado final aí. Muito obrigado, primeiro, pelo convite. A gente vive um processo de eleições em que é importante, como a gente já falou aqui durante todo esse tempo, a gente se inteirar do que está sendo debatido, do que está sendo discutido. Esse ano,
principalmente para 2024, mas vamos ter reflexos disso mais à frente. A questão da inteligência artificial. O eleitor tem que estar muito atento. A gente vem de, como a gente já citou, de eleições em que as fake news foram muito intensas, e aí a gente vai ter esse ano, graças a esse fomento às inteligências artificiais, uma possibilidade real de termos essas ferramentas sendo usadas para o mal, infelizmente. Muito por isso, o Tribunal Superior Eleitoral, apesar de não ter ainda uma lei no Brasil que regulamente as famosas IAs, mas o Tribunal Superior Eleitoral já está se debruçando sobre isso. Se um candidato gerar uma imagem de IA, um vídeo de IA, ele vai ter que explicitar que aquilo é uma inteligência artificial, porque senão pode incorrer em graves riscos a sua candidatura, então fiquemos atentos. Aquela dica básica, se tem dúvida, pesquise, não compartilhe antes de pesquisar, porque é só assim que a gente vai manter um processo eleitoral limpo, isento até certo ponto e pautado apenas nas propostas. No mais, muito obrigado a vocês duas pelo convite, a gente está por aqui, precisando é só chamar, só mandar um famoso zap que a gente chega por aqui, se Deus quiser. Nós que agradecemos, foi maravilhoso, um prazer tê-lo aqui. Então o prazer foi todo meu. Muito bom mesmo. E aí, gostou? Gostou do conteúdo? Então, vamos lá, né? Compartilha, manda para quem precisa. Nos siga nas redes sociais, não é? Isso, ativa o sininho. É isso Vamos aí. embora. Instagram, YouTube, gente. Deezer, Spotify. Vamos lá, né? E, gente, chama mais um. Gostou do conteúdo? Vai lá, compartilha com o pessoal. Pede para mais um seguir e vamos compartilhar conteúdo bom e de responsabilidade. Não é isso? Porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.